E tem que ser sniper, tem que aguardar movimento bom, é isso aí. O pessoal perguntou do Times and Trades, turma. O Times and Trades, eu utilizo o Times and Trades no saldo, tá? Tem o pessoal que opera mais tape reading, utiliza ele geralmente por negócios, né? Essa tela aqui que é aquela tela frenética, então o cara tá visualizando aí negócio por negócio. O que eventualmente o pessoal do Tape Reading faz também é fazer filtros, né? Então o cara, por exemplo, ó, só vou visualizar com boletas acima de 15 mil, 30 mil contratos, entendeu? E aí faz isso também. Muitas vezes faz sentido esse tipo de visualização você vê no cheio também. Né? Aí é coerente ver no cheio porque você pode ter um deslocamento de preço maior no cheio, né? Uma quantidade que vai representar muito e aí vai deslocar preço de mini, vai deslocar preço de tudo, tá? Então, por quê? Porque o contrato ele é mais caro, né? 5 vezes um mini. E ainda com um lote mínimo de 5, você estaria fazendo cada 5 cheio 25 mini, né? Então é mais ou menos essa conta. Porém, no meu cálculo, eu não olho quem está comprando e quem está vendendo. Nossa visão é um pouco mais ampla. Um pouco mais não, é mais ampla, né? Nossa visão é a visão de como cada corretor está se comportando. Se eles estão comprando, se eles estão vendendo no decorrer do dia, no decorrer dos 60 minutos, no decorrer dos 5 minutos. Então eu não quero saber se o player está tomando naquele momento, fazendo mão naquele momento, em uma boleta, né, em uma operação. Eu quero saber de uma maneira mais geral. Então o que eu olho aqui, por exemplo, na evolução no tempo diário, eu sei que o JP Morgan está comprando e eu consigo entender que às 10h16 ele parou, ele começou a descansar um pouquinho, parou de comprar, né? Ele comprou numa pegada meio contínua, desde a abertura até as 10h16, aí deu uma paradinha. Quando foi às 10h52 ele voltou a comprar, aí vendeu uma parte, comprou e agora ele está em 32 mil contratos comprados, tá? Mas para ele chegar nesses 32 mil, aqui eu tenho toda a evolução de como ele foi se comportando durante o dia, tá? De como ele foi tomando lado, de como ele foi se posicionando durante o dia, né? Então vamos pegar um exemplo aqui, a Tullet, por exemplo, um exemplo de venda. Então eu consigo entender como a Tullet foi se comportando. Então eu consigo saber qual o saldo dela atual, né? Qual o preço médio que ela está posicionada, se ela está ganhando dinheiro ou perdendo. E agora com essa ferramenta nova, inclusive a gente está entendendo as agressões, né? Se ela agrediu mais ou se ela foi mais agredida nessa tomada de lado dela. Se ela foi quem mais cedeu, né? Ou se ela foi quem mais ficou no book ali para ser agredido, né? Quem ficou mais de maneira passiva ali no mercado. Então você consegue entender naquele momento como a corretora está se comportando, como ela está saindo, como ela está entrando, tá? Preço médio para entender se ela está vencedora ou perdedora no dia das operações abertas. A gente não sabe dentro da corretora, a gente não sabe nem se esse cara aqui é a própria corretora ou se é alguém operando pela corretora, e não sabe o saldo desse cara também, se ele está ganhando dinheiro ou perdendo, porque ele pode estar vindo de operações de 1 mês, 2 meses, 3 meses. Mas o lance é eu saber como no dia a corretora está se comportando. É para isso que eu uso, tá? Aí a gente tem o Times and Trades também no intervalo de 5 minutos, tá? Que eu utilizo, então os compradores e os vendedores, né? Em saldo. E evolução no tempo, pode ser saldo também, vai dar na mesma, de 60 minutos, tá? Então eu tenho uma visão geral do dia, uma visão um pouco menor de 60 minutos e uma visão mais ampla, mais micro, né? Melhor dizendo, de 5 minutos, tá? Com o de gráfico diário, com a visualização diária, eu consigo ter todas essas informações só no diário. Eu consigo saber como a corretora se posicionou, como ela está desfazendo, eu não preciso olhar o de 5 e o 60, eu consigo ver tudo pelo diário, mas às vezes bater no olho fica mais fácil eu ver, ter a visualização no de 5 minutos aqui do que eu entender, putz, deixa eu ver se a Tullet que ela tá fazendo, ela tá aumentando. Então, por exemplo, aqui ó, a Tullet tá aumentando, né? Se eu clicar aqui em Tullet, eu vou ver que ela tá aumentando mesmo, né? Ela saiu de 22 mil para 18, mais ou menos, não, 18 não, 19,5, né? Tá? Que foi esse 1,5 que ela comprou. Então a mesma informação que eu vou ver aqui, eu vou ter aqui também, tá? Beleza? Então essa é a ideia do Times and Trades.
essa ferramenta de pizza é uma ferramenta que a gente está desenvolvendo, Bruno. Ela não tem disponível, tá? Ela roda pelo Excel, tem algumas programações e ela importa informações para gerar para a gente essa informação aqui por gráfico. Então a gente definiu os players aqui, né? Quem é os players que a gente vai a favor, contra, esse tipo de coisa. Então todos aqui numa média para entender como eles estão se comportando, se eles estão comprando, vendendo. Eu consigo inclusive ver o saldo. No saldo eu vou ver o mini e o cheio junto, tá? Eu vou ver o contrato, por exemplo, a Tullet, ela está comprada no mini, mas está vendida no cheio. Então aqui para mim vai mostrar quanto ela está comprada, menos o quanto ela está vendida, né? Casando os financeiros. Aí eu consigo entender se ela tá mais posicionada na compra ou na venda, tá? Então essa é a planilha que a gente tem, essa é a visualização por pizza que a gente tem utilizado, que na real, como vários outros indicadores de mercado, pelo Times and Trade você consegue ter toda essa visualização, só que facilita para a gente olhar quando você tem ela dessa maneira, né? Fica mais interessante ser olhado. Eu não sei se todo mundo sabe, mas já falei isso algumas vezes, mas vale a pena repetir. A maioria dos indicadores, ou todos os indicadores, eu posso dizer, de gráfico ali, que é os mais conhecidos pelo menos, eles são resumidos a preço de cotação, né? Ou volume, tá? Então quando você fala média, é a média de preço, né? Quando você fala VWAP, média móvel ponderada pelo preço. Então você pega aquele período, calcula, soma ele, dividido pela quantidade de períodos, e você dá mais peso né? Pondera pelo volume, multiplica pelo volume em cada um dos períodos, né? Quando é média móvel é mais fácil ainda. Quando é exponencial, a diferença é que ela dá mais valor para os valores presentes. Então você faz um cálculo para fazer com que a média móvel se torne exponencial. Mas todos esses indicadores, Bollinger Bands, MACD, todos eles trabalham com o preço, né? Algum cálculo em cima de preço. Desvio padrão, no caso de Bollinger Bands. No caso de MACD, né, a diferença entre médias, mas também você está falando de média de preço, é a mesma coisa, tá? Então quando a gente está falando de player, é a mesma coisa, né? Quer dizer, o saldo do player já me mostra tudo. Mas formas diferentes de visualizar, como se fosse um indicador, me dão uma noção melhor, mais rápida e mais, né, fácil de entender do que está acontecendo. Tá? Porque o mercado, cara, no Brasil ele se resume a preço, a volume, né? E no Brasil tem a questão dos players. Preço, volume e player, não tem outra coisa. Tá? Todos os cálculos que a gente vai ver fora disso são cálculos que envolvem esses três elementos. É ou não é? Todo mundo concorda comigo? Fibonacci, estou fazendo um cálculo em cima do preço, né? É ou não é? Tá? Então o Times and Trades é a mesma coisa. Agora essa visualização, ela nos dá muitas vezes uma visualização mais interessante dessa maneira, igual a gente faz. Ela nos dá muitas vezes uma agilidade, né, para identificar os movimentos, né? Então aqui eu bato o olho, eu já sei que o institucional, entre aspas, né, a gente chama de institucional, sabe que é um pouco mais amplo que isso. Eu chamo de institucional e varejo, mas é muito mais amplo que isso. Mas para entender, institucional, comprador, varejo, vendedor, o quanto, né? O quanto cada uma das corretoras que a gente identifica, dentro das classificações que a gente identifica, melhor dizendo, elas estão comprando ou vendendo, quem está comprando, quem está vendendo. Então, visualmente, eu consigo visualizar isso de uma maneira muito melhor do que por aqui. Então, por isso que a gente faz ele. E estou testando, ver se ele está calibradinho, né? Tá? E agora ficou mais leve aqui, que eu tirei algumas informações. Tá mais interessante agora. Eu tenho inclusive que atualizar para uma outra versão. Né, Luizão? Legal, Brunão? Quando a gente testar bem aí, a gente vai meter caixa.